a economia venezuelana, ela gira em torno da exploração do petróleo. E aí o que é que acontece? O petróleo sofre uma oscilação muito grande dentro do mercado internacional na década de 70, na década de 90 e agora no início dos anos 2000, no século 21. Então, se você tem uma economia como a da Venezuela, que gira em torno do petróleo, e esse petróleo sofre uma desvalorização, toda a economia vai retroceder. E aí você alia isso à situação política, não só como o Elvis falou agora do Maduro, mas voltando lá a Hugo Chávez. Instabilidade econômica, instabilidade política vai recair, lógico, sobre a população. E é essa população, não só os mais pobres, porque estão migrando para cá também as pessoas de classe média alta, engenheiros, pessoas que trabalhavam na extração do petróleo, em grandes empresas de extração de petróleo dentro da Venezuela, estão vindo para cá. Então eu geralmente falo nas aulas o seguinte: quem migra buscando melhores condições de vida, ponto. Esqueçam a ideia que quem migra buscando melhores condições de vida é só a classe baixa. Todas as classes migram buscando melhores condições de vida, principalmente quando aquela área que eles estão vivendo, que é o caso da Venezuela, está passando por essa instabilidade. Certo? Beleza pura. Um detalhe interessante é que quando o Chávez assumiu, lá por 99, o barril de petróleo era 120 dólares. Hoje, em 2014, que foi a baixa que teve maior, ele chegou a 50 dólares. Isso de 120 para 50 denota toda a crise de mercado, numa economia que é 98% dependente de petróleo. Não tem como sustentar um governo, Elvis, não tem como sustentar um governo, Rodrigo. E aí vem uma grande discussão. As imigrações, Rodrigo, que todo mundo fala muito. Imigrações, o combate a essa imigração. Roraima, confusão. Perguntaram aqui, por exemplo, a Venezuela tem chance de recuperação? O sim ou não, nesse momento, é muito complicado. Porque não é só uma questão econômica, é uma questão política também. E existem aquelas crises que elas são remediáveis em curto prazo. E a crise da Venezuela é uma crise passiva de ser resolvida? Sim. Mas ao longo prazo. Não vai se resolver uma questão de crise econômica e instabilidade política dentro de meses. Daí coloca aí um período mais longo. E a gente vem sofrendo a consequência disso. Uma coisa que de repente você pode não saber, o estado de Roraima é o único estado do Brasil que não faz parte do sistema de abastecimento elétrico do país. A energia de Roraima, ela vem da Venezuela. Ela vem das termoelétricas venezuelanas. Isso é importante. Então você tem uma relação de Roraima com Venezuela muito grande. E aí o que é que acaba acontecendo? A fronteira, Venezuela e Roraima, vem sendo a principal porta de entrada desse venezuelano hoje no Brasil. E lembrando sempre, 2012, o Enem cobrou como tema de redação a migração de haitianos e bolivianos para o Brasil. Sendo que 2010 e 2011, quando você teve o terremoto na capital Porto Príncipe do Haiti, isso foi um dos motivos da intensificação dessa migração de haitianos para o país, para o Brasil. Depois você tem a migração de bolivianos para o Brasil, principalmente a partir de 2012, ocasionada muito pelos acordos firmados entre o Brasil e a Bolívia, principalmente a questão da consolidação do gasoduto Brasil-Bolívia. Então você tem migração para o Brasil ali em 2011, 2012, o Enem cobrou isso em 2012. 2014 e 2015, a migração para o Brasil saiu da mídia. Por quê? Auge da migração para a Europa. É quando a Europa começou a se alarmar com os números da quantidade de imigrantes que estavam entrando na Europa naqueles anos. Principalmente 6 milhões de imigrantes entrando na Europa no intervalo de 2 anos. Mais de 6 mil mortos afogados na área do mar Mediterrâneo. Aquela imagem, você com certeza deve lembrar daquele bebê encontrado morto, aquela criança encontrada morta na faixa de praia. Então 2014, 2015, deixa a migração para o Brasil de lado, vamos falar da migração europeia. E aí você tem 2016, 2017, agora 2018, a situação econômica na Venezuela. Hoje estão entrando no Brasil entre 800 a 1.000 venezuelanos por dia, principalmente pelo estado de Roraima, e chegando a uma cidade chamada de Pacaraima. Já temos até 12 mil venezuelanos. 12 mil. E a infraestrutura de Pacaraima é uma infraestrutura extremamente precária. A região norte do Brasil já é uma região com infraestrutura que tem dificuldade.
E aí você pega e tem um fluxo de imigrantes onde o sistema de saúde, o sistema de educação não está preparado para atender as necessidades básicas da população da região, quanto mais chegando essa grande quantidade de pessoas. Rodrigo, só acrescentando uma informação, pessoal, a Rádio Senado, ela passou uma informação sobre a região de Boa Vista, que desses que chegaram, 400 pessoas eram indígenas da etnia Uarau. 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 Indígena Uarau. E problema, eles não falam português nem espanhol. E outro problema, as questões internas étnicas. Né? Nós temos brigas de etnias, nós temos a questão da xenofobia, que a gente vai tocar depois, daqui a pouco. Então são vários problemas que estão relacionados em relação a esse venezuelano, enfrentados por ele. Primeiro, saúde, documentação, violência sexual e de gênero, trabalho escravo. Isso. O crime organizado prefere o sequestro deles, porque ele não tem documentação para trabalho escravo, brigas de etnia e o que a gente quer deixar um pouquinho para daqui a pouco é a xenofobia.